Imagine um reino poderoso no coração da floresta tropical da África Central. Um povo imponente, de estatura elevada, pele escura reluzente e uma característica que os distinguia dos demais: crânios alongados, moldados desde a infância. Esse é o povo Manguetu, herdeiros de uma tradição milenar que fascinou exploradores europeus e intriga pesquisadores até hoje. Os Manguetus são um grupo étnico que habita a região nordeste da atual República Democrática do Congo. Seu nome vem do termo Manguetu, que significa os que falam Banguetu, a língua do grupo. Eles não eram um único povo homogêneo, mas um conjunto de diferentes tribos que compartilhavam cultura e língua. Sua história remonta a séculos, mas eles se consolidaram como um reino poderoso entre os séculos XVIII e XIX. Os Manguetu dominaram outras tribos menores da região, criando um estado centralizado e hierárquico. Seu primeiro grande líder foi Nzinga, que unificou vários clãs e estabeleceu o reino Manguetu. A sociedade era organizada em torno de uma monarquia, onde o rei, chamado de Okoma, tinha poder absoluto. O rei era visto quase como uma figura divina e governava com auxílio de nobres e chefes locais. A economia era baseada na agricultura, na caça e no comércio de marfim e escravos, que eram trocados com árabes e europeus. A arte Manguetu era extremamente refinada, com esculturas, cerâmicas e instrumentos musicais que chamavam a atenção dos viajantes. Um dos aspectos mais marcantes dessa cultura era a prática do alongamento craniano. A prática era iniciada nos primeiros meses de vida, quando o crânio do bebê ainda era maleável. Os pais, principalmente as mães, usavam uma técnica chamada lipombo, na qual a cabeça do bebê era envolta por tiras de tecido ou fibras vegetais amarradas de forma progressiva. Esse processo durava meses ou até anos, moldando o crânio para que ficasse alongado para trás e mais estreito nas laterais. O resultado final era um crânio alto e elegante, considerado um padrão estético ideal entre os Manguetu. Diferente do que muitos pensam, essa prática não tinha relação com rituais religiosos ou espirituais, mas sim com status social e beleza. Entre os Manguetu, um crânio alongado era um sinal de inteligência, nobreza e pertencimento à elite. Somente as classes mais altas da sociedade podiam se dar ao luxo de praticar o lipombo, pois as famílias mais pobres não tinham tempo para dedicar à modificação craniana. Mulheres com cabeças alongadas eram consideradas mais belas e mais desejadas para o casamento. Além disso, essa característica visualmente marcante reforçava a identidade cultural do povo e os diferenciava de outras etnias da região. Com a chegada dos europeus no final do século XIX, a prática do alongamento craniano começou a desaparecer. Missionários e administradores coloniais impuseram mudanças culturais, considerando o lipombo uma tradição primitiva e desencorajando sua continuidade. Aos poucos, as novas gerações foram deixando de praticar o costume, e hoje ele é apenas parte da história do povo Manguetu. Apesar disso, registros fotográficos do início do século XX ainda mostram mulheres Manguetu com crânios alongados e penteados elaborados, evidenciando a riqueza estética dessa cultura. O tempo passou, impérios caíram, tradições se transformaram. Mas a herança do povo Manguetu continua viva. Apesar do fim da prática do alongamento craniano, sua arte, sua música e sua identidade ainda ecoam nas terras do Congo. Quem foram os Manguetu além da estética única? Como sua cultura resistiu à modernidade? Os Manguetu eram conhecidos por sua habilidade artística refinada, principalmente na escultura, na cerâmica e na tecelagem. Suas obras de arte retratavam figuras humanas com cabeças alongadas, evidenciando a valorização dessa estética. Um dos objetos mais icônicos da cultura Manguetu é a jarra Manguetu, um vaso de cerâmica com formas elegantes e detalhes ornamentados. Além da cerâmica, os Manguetu eram mestres na produção de instrumentos musicais, como tambores esculpidos e harpas decoradas. Sua arte não era apenas decorativa, mas também carregava símbolos de status e tradição. A música sempre teve um papel central na cultura Manguetu, sendo usada em cerimônias, celebrações e rituais sociais. Os instrumentos tradicionais incluem tambores, flautas e a famosa harpa Manguetu, muitas vezes entalhada com representações humanas. A dança Manguetu é marcada por movimentos elegantes e expressivos,
muitas vezes acompanhados por cantos polifônicos. Essas manifestações culturais serviam para fortalecer a identidade do grupo e preservar sua história oral. Hoje, os Manguetu continuam a habitar a República Democrática do Congo, mas sua cultura passou por mudanças significativas. Com a colonização e a globalização, muitos costumes antigos foram deixados de lado, incluindo o alongamento craniano. No entanto, sua identidade segue presente na arte, na música e nas histórias transmitidas entre gerações. Muitos Manguetu ainda vivem de forma tradicional, praticando agricultura e artesanato, mas também há aqueles que migraram para centros urbanos. A memória do povo Manguetu segue viva em museus e coleções de arte ao redor do mundo, onde suas esculturas e cerâmicas são valorizadas por sua estética única.